E aí, pessoal, dando continuidade às situações especiais, vamos falar agora do militar excedente, no artigo 175. O que é o militar excedente? É uma situação transitória. É uma situação automática. O militar excedente, ele ocupa a mesma posição quanto à sua antiguidade. Ele recebe uma abreviatura EXC. Ele está em efetivo serviço. Ele concorre a qualquer cargo ou função, inclusive a promoção. Isso aqui são as características do excedente. Mas como é que o militar chega em excedente? Nós vamos falar só uma pincelada na lei de promoções, que é quando a gente falar em ressarcimento de promoção. Mas em regra é o seguinte: o militar ele vai ser excedente em duas situações. Se ele for mais moderno na escala hierárquica e ultrapassar o efetivo, ou se ele for promovido por erro administrativo. Beleza? Digamos que esse policial, esse militar, ou esse policial, esse bombeiro, ele é o mais moderno na escala hierárquica e ele ultrapassa o efetivo. Mas por que ele ultrapassou o efetivo fixado em lei? Lembre-se, existe uma quantidade de vagas. O militar está lá aqui, na última. Não tem mais vagas, entendeu? Naquela escala hierárquica. Não tem mais vaga. Ele é o último. E ele é o mais moderno. Se ele é o mais moderno, ele é o último. Ele ultrapassou. Se ele ultrapassou, ele fica fora das vagas. Se ficar fora das vagas, é excedente. Deixa eu tentar fazer aqui um desenho para vocês pegar o bizu. Ó. As vagas estão todas preenchidas. O militar, ele é o último. Mas por algum motivo que a gente vai ver aqui, ele veio para aqui, ó. Ficou fora das vagas. Fora da escala hierárquica. Quando ele vem para aqui, não sei se dá para vocês verem aí, ele fica como excedente. Professor, ele fica fora, ele está inativo? Não. Ele continua no serviço ativo, em efetivo serviço, continua na ativa. Ele é só uma situação transitória, é uma coisa rápida, até se resolver, é automático. Ninguém coloca, não é punição, é automático. O militar, quanto à antiguidade, vai ocupar a mesma posição, entendeu? Concorre, inclusive, à promoção. É difícil de acontecer hoje um caso de excedente por causa da lei de promoções, mas vamos tentar explicar. Então ele é o mais moderno e ele ultrapassou. Por que ele ultrapassou, professor? Porque cessou o motivo da agregação dele ou de outro militar mais antigo, de mesmo posto ou graduação. Imagine que aqui nessa escala hierárquica de soldado, imagine que o cara é soldado. E esse daqui estava agregado. Ele retornou, cessou o motivo da agregação. Ele retornou para a escala hierárquica dele. Quando ele retornou, ele é o mais moderno e já está completo. Então ele fica onde? Excedente. Mas não, professor, ele não estava agregado, ele já estava aqui. Era outro militar, era outro soldado que estava agregado e voltou. Só que o militar que estava agregado e voltou não é o mais moderno. Ele está dentro, ele é mais antigo do que o último. Ele está aqui, ó, nos primeiros. Ele é mais antigo do que o último. Então ele volta para o lugar dele e o último automaticamente fica como excedente. Por isso que é automático. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo entender. É como mais ou menos um copo d'água. Mais ou menos um copo d'água. Está cheio, quando cai o pinguinho, transborda. É mais ou menos isso. A sala está lotada. Imagina que tem uma sala com 30 alunos, está lotada. Mas um dos alunos voltou. Então o mais moderno, o mais novo, o mais moderno, ele sai fora da sala para o outro ficar. Porque o outro era mais antigo, o outro já era mais tempo na sala. É mais ou menos isso. Ou se o cara era mais moderno e estava agregado e voltou e estava cheio, ou se um outro mais antigo do que ele estava agregado e por ele ser o último, ele vaza automaticamente. Entenderam essa situação? Esse aqui é o primeiro. Outro motivo é se ele for promovido em ressarcimento de preterição, sua ou de outro. Promoção e ressarcimento de preterição, sua ou de outro. Vou explicar para vocês o que é promoção e ressarcimento de preterição lá na lei de promoções, artigo 22, diz assim, ó. A promoção e ressarcimento de preterição somente será admitida nas seguintes hipóteses excepcionais. Então vai dizer as hipóteses. Obtenção de decisão favorável em recurso interposto ou comprovação ex officio de erro administrativo, após análise da respectiva comissão permanente ou se for o caso da PGE. 2. Cessação da situação de desaparecido ou extraviado. 3. Absolvição em pronúncia ou absolvição sumária, na forma da legislação processual penal vigente. 4. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa a delito que lhe é imputado. 5. Reconhecimento da procedência da justificação em Conselho de Justiça, Disciplina e PAD. Resumindo, o militar, ele chegou o tempo de ser promovido, mas por algum motivo ele não foi promovido. Qual motivo? Ou ele estava desaparecido, ou ele estava extraviado, ou ele estava respondendo o S13,
processo criminal, ou ele estava respondendo conselho, ou PAD, o Conselho de Disciplina ou o Conselho de Justiça. Ele chegou no tempo, só que quando chegou na vez dele ser promovido, ele estava envolvido em alguma dessas situações. Então ele não foi promovido. Dá prosseguimento o tempo. Só que depois ele reapareceu, estava extraviado ou desaparecido, reapareceu. Então ele vai ser promovido em ressarcimento de preterição, que era uma coisa para ter acontecido antes. Ele vai pegar retroativo. Ou ele estava respondendo o S13 e foi absolvido. Ou se ele estava respondendo, mas o crime prescreveu, ele não pode ser mais punido, então ele vai ser promovido. Ou se ele estava respondendo um conselho de disciplina, um PAD, ou um conselho de justificação, e ele conseguiu desenrolar, foi absolvido lá, ele conseguiu justificar o ato, então ele é novamente ficha limpa e ele vai ser promovido. Então, promoção e ressarcimento de preterição, sua ou de outro. Novamente, o militar é o mais moderno, ele é o último. Ele, no tempo de ser promovido, vamos supor que ele não foi promovido porque estava enrolado, estava respondendo na justiça aí um crime de lesão corporal. Só que ele aqui era o mais moderno da escala. Passou o tempo, todo mundo foi promovido e ele ficou na escala, como sendo o mais moderno. O que acontece? Passou o tempo, ele foi absolvido. Se ele foi absolvido, ele é promovido em ressarcimento de preterição retroativo à data que todo mundo foi promovido. Então ele volta. Aí ele volta aqui, então o mais moderno do quadro voa. Ou se for outro militar mais antigo, que já está mais para cima, voltou, conseguiu desenrolar, foi promovido em ressarcimento, vem para aqui, o mais moderno, automaticamente sai fora do quadro. Essas são as modalidades de ressarcimento de preterição. Ou se ele retorna ao serviço ativo depois da reforma por incapacidade definitiva. O que aconteceu? O cara estava reformado por incapacidade definitiva. Se ele está reformado, ele está inativo, não está mais na escala hierárquica, não está mais nem no serviço ativo. Mas ele foi julgado apto por junta de saúde e ele retornou. Quando ele retorna, ele volta lá para a escala hierárquica da graduação do posto que ele pertence. Se ele for o mais moderno, se ele chegar lá e todo mundo for mais antigo do que ele fica fora. Mas se ele chegar lá e for mais antigo, um pouquinho antigo, e entrar aqui no meio, o último pula fora. Conseguiram entender mais ou menos como é? Tem questões sobre isso aqui, eu falo já. E outra modalidade que ele pode ficar excedente é se ele for promovido por erro administrativo. Como assim, professor? Eu sou soldado, eu fui promovido de cabo, mas foi um erro. Eu não tenho que ser promovido com 7 anos, eu tinha só 6 anos de soldado. 6 anos de serviço regimentado, 6 anos de soldado. E eu fui promovido. A administração, ela tem a autotutela, né? Ela tem o poder de revisar seus erros. Quando ela viu que tinha errado, ela me voltou de cabo para soldado, porque eu fui promovido por erro. Quando eu fui promovido para cabo, gerou uma vaga lá na escala hierárquica, né? Então um entrou, eu sou cabo, aí diz, ei, tá errado a tua promoção, vai ter que voltar para soldado. Quando eu volto, se eu fosse o mais moderno do quadro, eu já ficava fora, porque tem um mais antigo do que eu. Mas se eu fosse um pouquinho mais antigo, eu caía no meio do meu lugar de volta, e o mais moderno do quadro vazava e ficava como excedente. Mais ou menos isso aqui que eu quero falar. Vamos falar agora do ausente, artigo 176. O que é o policial ausente? O nosso texto já diz, é considerado ausente o militar estadual que por mais de 24 horas consecutivas, eu vou explicar depois, eu posso falar as possíveis pegadinhas. O militar estadual por mais de 24 horas consecutivas, ele não comparece à sua organização militar estadual sem comunicar qualquer motivo. Ou ele ausenta-se sem licença da organização estadual onde serve, ou local onde deve permanecer. Resumindo, o militar estava de serviço amanhã. Chegou o dia dele entrar de serviço, ele não compareceu e não comunicou qualquer motivo de impedimento. E ele passou mais de 24 horas. Não são 24 horas, são mais de 24 horas. Não são 48 horas, são mais de 24 horas consecutivas, ininterruptas. Ausente, ele não foi trabalhar e não comunicou nada. Se passar mais de 24 horas, já é ausente, já é uma transgressão, já é ausente. Se for passando o tempo, passou de 8 dias, já é deserção. Entendeu? Então aqui é o seguinte, ele não foi trabalhar, essa primeira situação. Estava de serviço, estava escalado e não foi trabalhar. E não comunicou qualquer motivo de impedimento. Eu não estou indo porque meu carro furou o pneu, eu não estou indo porque eu quebrei o braço, eu não estou indo porque deu uma chuva e quebrou a única ponta da minha comunidade para o serviço. Ele não comunicou nada. Considera-se ausente. Ou ele está lá de serviço, está lá onde ele deve permanecer e ele simplesmente vai embora. Não avisa ninguém, não pede permissão, não justifica, ele só vai embora.
E depois que ele sai embora, começa a contar. Se ele passar mais de 24 horas nessa situação, aí considera-se ausente. Conseguiram pegar o bizu, mais ou menos como é? Que é decorrido, artigo 177, decorrido o prazo mencionado no artigo anterior, serão observadas as formalidades previstas em lei, para saber se o cara vai ser desertor, né? E o adido? O adido não é uma situação que está prevista no rol das situações especiais. Ela está lá nas disposições finais e transitórias, no artigo 220. Mas não deixa de ser uma situação especial. Eu não sei porque o legislador, acho que o legislador estava escrevendo aqui, né, o nosso estatuto, e quando chegou no final lembrou, tem um adido, cara. Agora para nós voltar e colocar no meio, não vai dar problema. Coloca aqui no final. Vou colocar no final o adido. O que é o adido? É um militar que está classificado em uma organização militar, mas está lotado em outra. Resumindo, trocando por miúdo. Eu estou lotado no 16º, eu estou classificado no 16º. Se você pesquisar meu nome no sistema da polícia, vai dar que ele está lá. Soldado de Souza, classificado no 16º. Mas eu estou exercendo meu serviço, eu estou lotado mesmo, é no 18º. Entendeu? De forma prática, eu conheço aqui um militar aqui da minha cidade que ele está em adido. Ele é classificado no quadro de organização de uma companhia, mas ele exerce o serviço dele em outra companhia que é mais perto da casa dele, ou seja, ele está adido, se chama adido. Um exemplo de adido que a gente costuma ver muito, por exemplo, tem algum oficial das Forças Armadas do Brasil e ele está exercendo o serviço dele lá na Espanha, então ele é um adido militar brasileiro na Espanha. Conseguiram entender? Mais ou menos essa ideia, só que aqui é o seguinte, o cara está classificado no 1º batalhão, ele está lá, ele pertence ao 1º batalhão, só que ele está tirando serviço pelo 2º batalhão, ou seja, ele está adido no 2º batalhão. Conseguiram entender? Caiu questão em concurso passado, deixa eu achar aqui o artigo, CESP, soldado PMCE 2008. O militar estadual que, embora efetivo e classificado no quadro de organização e distribuição de uma organização policial militar ou de bombeiro militar, venha a exercer atividade funcional em outra organização militar, ficará na situação de adido. Gabarito certo, vamos ver se dá para vocês verem aqui. Gabarito certo, artigo 220 do Estatuto. Aqui nós encerramos a parte das situações especiais. Nós vamos entrar agora nos desligamentos. Então, bizu, não deixe de ler a letra de lei, não deixe de ter o seu código aí, o seu estatuto, a sua legislação impressa, para você ir marcando e riscando, fazendo observações, porque dessa forma você não vai errar a questão não, guerreiro. Dessa forma você vai dar certo. Então, com a camisa do meu grupo, com a camisa da ESP, a camisa que em breve você irá vestir e vai estar lá morrendo de sono na ESP, assistindo a instrução, eu encerro mais esse vídeo. Valeu, pessoal!